Fala, rapaziada do Legasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o N Assis aqui com vocês. E aí, rapaziada, como é que tá aí esse final de temporada? Aliás, final de ano, né? A temporada já acabou, o final de ano, né? Porque nós estamos aí há exatamente 11 dias de acabar o ano. E um ano de 2025 que pelo menos pra mim vai ficar na história do Remo, tá? Na história do futebol paraense. Eu vou lembrar desse ano aqui com muito carinho, nos próximos anos da minha vida, porque foi um momento histórico onde o meu time do coração, ele voltou para a primeira divisão e o meu rival passou as maiores vergonhas e humilhações. Aí, cara, a gente tem um arsenal de encarnações com esses mucurentos aí por muito tempo, tá? Por muito tempo mesmo. Mas, gente, falando aqui sobre esse ano, sobre essa temporada, uma temporada em que a gente conquistou o campeonato paraense, né? Lembrando, a gente foi campeão paraense. Chegamos ali na segunda fase da Copa do Brasil, ainda no formato antigo. A Copa do Brasil agora vai mudar. A gente já vai começar na fase 32 avos, né? Na quinta fase, que a gente pode dizer assim. E o Clube do Remo já vai aí pegar uma equipe aonde chegarão os sobreviventes das outras fases. Gente, além do título, né, do Parazão, como eu disse pra vocês, da segunda fase da Copa do Brasil, a gente infelizmente teve aquele papelão na Copa Verde, que sempre, o Remo sempre protagoniza um papelão na temporada, né? Impressionante. Impressionante. E dessa temporada agora foi da Copa Verde, onde a gente perdeu dentro de casa a classificação para o São Raimundo de Roraima. São Raimundo esse que chegou na semifinal, né? Também não vamos menosprezar tanto o feito do time roraimense, não. Foi vergonha pra gente. Mas eles chegaram na semifinal da Copa Verde dessa temporada, né? E o Campeonato Brasileiro, que é assim, mais inesquecível de todos, onde a gente conquistou o nosso acesso, se classificando na quarta posição. Esses daqui são os números do Remo nessa temporada, tá, gente? O Remo teve 25 vitórias, 81 gols marcados, 17 empates, 50 gols sofridos e 11 derrotas. Se eu não estou enganado, foram 7 na Série B, 7 ou 8 na Série B, tá? E aí o Remo teve aquela derrota para Mucuri e a derrota a derrota para Mucuri e a derrota pro Criciúma na Copa do Brasil, né? E aí soma aí as 11 derrotas que o clube teve na temporada. O jogador que teve mais jogos com a camisa do Remo foi o Marcelo Rangel. Ele fez exatos 50 jogos com a camisa azulina nessa temporada. Para mim, o melhor jogador da temporada foi o Rangel, porque ele foi o cara mais consistente. Ele jogou a temporada inteira. O Pedro Rocha, se a gente for falar da Série B, para mim o melhor foi o Pedro Rocha na Série B. Para mim o melhor foi o Pedro Rocha. Mas na temporada inteira, para mim o Rangel. O Rangel foi o melhor jogador da temporada, tá? O jogador que fez mais gols com a camisa do Remo, todo mundo sabe. O Pedro Rocha, ele fez 19 gols, 15 só na Série B. E ele deu 9 assistências, 8 só na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, esses daqui são os números do Clube do Remo nessa temporada, né? Um Remo aí que voltou a dar aquela alegria imensa para a sua torcida, né? São 2 anos seguidos que a gente termina um ano feliz, né, cara? Felizaço. Que é justamente o ano em que a gente vai olhar e vai ver o Remo numa primeira divisão. Ontem eu estava até conversando com alguns amigos e ainda não caiu a ficha ainda, pelo menos para mim, não caiu a ficha ainda que o Remo vai jogar a primeira divisão. Só vai cair mesmo quando eu olhar a tabela da primeira divisão e ver o Remo lá, né? Aí a ficha vai cair, a gente vai cair na real de que estamos lá, né? Gente, hoje dia 20 também, a gente aí lembra daquela vitória da Série C de 2020, né? Aquele golaço do Jansen lá. Hoje fazem exatos 5 anos daquele jogo em que a gente venceu o nosso filho por 3-1. E aí o Jansen fez 3 gols já. O Jansen fez o terceiro gol, um golaço, né, de perna esquerda. O Jansen, que todo mundo sabe que é destro, meteu um golaço ali de primeira ali. O Paulo Rafael, acho o nome do goleiro, né? Ele nem olhou pra bola, né? E assim, foi um jogo inesquecível, né? Assim como vários outros que a gente vivenciou aí nos últimos anos, né? O Clube do Remo venceu aquele jogo por 3-1. Aí você me pergunta, N, já existiu o legado naquela época? Não, gente, não. O legado, a gente foi criar o legado no segundo jogo
do Clube do Remo contra o Ipiranga. Depois desse jogo, que a gente venceu por 3-1, nosso filho, a gente ainda enfrentou o Ipiranga em Belém e vencemos por 2-1. Aí depois tivemos o jogo de volta contra o Ipiranga lá em Erechim, naquela derrota que o Remo teve, né, no quadrangular. E aí ali a gente criou o Legado Azulino naquele momento, tá? Então, nesse 3-1 ainda, o Legado Azulino não existia ainda. Mas no 1-0, no jogo do acesso, a gente tava assim no canal comemorando muito, né? Só você pesquisar aí que você vai ver os vídeos que a gente tem antigamente, né? E assim, gente, bora falar um pouquinho agora aqui sobre o Osório, né? O Osório. Porque eu tava conversando hoje com alguns amigos aí do Atlético Paranaense. E, meus amigos, deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês, tá? Lembra que eu disse aqui no canal pra vocês não criarem expectativas com o Osório, né? Eu não sei se eu fui bem claro naquilo que eu disse. Não é expectativa no trabalho dele, tá? Não é expectativa de que ele vai ali conquistar coisas grandes com o Clube do Remo. Porque isso aí nada mais é do que torcer. E todo mundo eu acredito que vai torcer pra isso. Mas a expectativa que eu falo é que ele é um baita de um técnico. Que ele é um técnico absurdo. Que vai chegar no Remo e vai dar certo. É isso que eu tô falando, tá? Pra você não se apegar ao Juan Carlos Osório. Porque no Atlético Paranaense ele chegou. Ele não fez um péssimo trabalho, mas também não fez um grande trabalho. E uma das grandes críticas da torcida referente ao Osório era justamente a forma dele comandar o time. E principalmente, ele tinha muitos atritos internos. Ele é um cara muito difícil de se lidar, segundo o que foi falado aí. Mas tem um detalhe que eu gostei pra caramba do que esse meu amigo do Atlético Paranaense me falou. Wene, ele cobra desempenho dos jogadores. Isso pra mim já faz uma diferença, porque a gente sabe que no Remo chega muito jogador acomodado, né? E tem muito torcedor que apoia jogador acomodado. Tem isso também. Infelizmente. E é claro que o Osório, ele cobrando os caras, talvez as coisas aconteçam da melhor maneira. Mas sobre a maneira dele treinar o time, entendam uma coisa. O Remo, ele vai ter que se adaptar a jogar de maneira reativa. A ter menos a bola e explorar muitos contra-ataques. Contra o Flamengo a gente vai ter que fazer isso. Contra o Palmeiras a gente vai ter que fazer isso. Contra o Cruzeiro a gente vai ter que fazer isso. Contra o Atlético Mineiro a gente vai ter que fazer isso. Contra o Grêmio lá no Rio Grande a gente vai ter que fazer isso. Contra o Internacional a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que ser reativo, gente. E a gente tem que trabalhar com a realidade. Porque se a gente for pra cima desses times, a gente vai tomar goleada, pô. Isso é fato. Isso é fato. O nosso elenco provavelmente vai ser um elenco modesto. Não vai ser um elenco caro. Vai ser um elenco trabalhado muito nas peças que o clube vai buscar ali no mercado. Peças pontuais que o Marcos Braz vai buscar. Mas não será um elenco caríssimo. Um elenco que vai ser digno de propor jogo. Talvez contra o Mirassol a gente propõe o jogo. Talvez contra o Vitória jogando em casa a gente propõe o jogo. Contra o Bahia, contra o Santos. Talvez. Não estou nem dizendo que o Remo vai propor o jogo aí. Mas o Osório, ele não tem essa característica de propor o jogo. E é justamente isso que me deixou preocupado. O Osório, ele é um treinador que ele gosta muito de propor o jogo, de ter a bola, de ter o domínio do jogo. Só que no Remo, eu não sei se isso vai dar certo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Vocês estão entendendo? Ah, o N já tá reclamando. Não, cara, eu não tô reclamando. Eu tô explicando pra você. Eu não tô reclamando, não. Não tô dizendo que o trabalho do cara vai dar errado, não. Eu tô explicando pra você o que o meu amigo lá do Atlético Paranaense falou. Que o Atlético tinha esse problema justamente porque havia jogos que o Atlético não podia propor um jogo. Que o Atlético tinha que ser reativo. E ele não conseguia fazer isso. E foram justamente os jogos que o Atlético foi derrotado. Entendeu? E aí a chance do Osório não dar certo no Remo, ela existe. E ela não é pequena. Inclusive eu estava vendo um vídeo hoje de um comentarista aí, que ele disse que o Osório pode ser um tiro no pé no Remo. Porque justamente por esse estilo dele, de jogar no 3-2-5, pro Remo, numa Série A, pode ser um estilo kamikaze. Pode ser um estilo que o Remo não consiga ganhar os jogos. E a gente sabe, cara. A Série A é um campeonato traiçoeiro. Olha o Ceará.
O Ceará não pisou nenhuma vez na zona de rebaixamento. Foi pisar na última rodada e foi rebaixado. Então, enquanto você não chega na pontuação ali necessária, você não consegue se manter totalmente na competição. Isso aí é um fato. E com o Juan Carlos Osório, não sei se isso poderá acontecer. Mais uma vez falando aqui pra vocês, tá? É apenas aquilo que eu deduzi. Pode dar certo? Claro que pode dar certo. Com boas contratações, é óbvio que vai dar certo. É óbvio que vai dar certo. A chance é muito grande. Existe essa questão, eu estou falando só da questão do Campeonato Brasileiro. Mas no Campeonato Paraense, por exemplo, vai dar muito certo. Porque ele vai ter que propor o jogo contra todas as equipes, praticamente. Até contra o rival, contra a Mucura, ele vai ter que propor o jogo. Então, o Campeonato Paraense, a gente tem muita chance e grande chance de ganhar. Por conta dessa característica. Na Copa Norte, do mesmo jeito. Agora, no Brasileiro, vai ter que ter uma adaptação. E aí, vamos ver se o Osório vai conseguir fazer essa adaptação. É isso que eu quis te dizer, tá? Não estou dizendo aqui que o Osório vai chegar no Remo e já vai ser demitido, nada disso. E a gente vai dar tempo pro cara, como demos tempo para todos os treinadores que passaram pelo Remo. No momento que a gente perceber que o trabalho dele não vai ter evolução, aí a gente vem aqui e faz o nosso trabalho, que é pedir a saída dele. Só. Mas enquanto a gente vê que tem evolução, que o trabalho está acontecendo, a gente vai dar o apoio necessário. É isso que a gente vai fazer. É isso que o Legado faz todo o tempo, tá? Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Lembrem-se, futebol é resultado, tá? Futebol é resultado. Infelizmente, no futebol brasileiro, o futebol é resultado. Até o próximo vídeo. Tchau.